Obrigada, Rô. Para quem nos assiste, tarde de bênção ou noite de bênção para você também. Meninas, eu como todas vocês, a gente encontra muita mulher na vida, né? Nós somos cercadas por mulheres, né? Isso é maravilhoso, né? Em casa nós somos, ao todos éramos, né? Minha mãe já faleceu, 7 mulheres. Casa das 7 mulheres. Vocês são 5 mulheres? Alguém mais viveu com um monte de mulher assim? Quantas, Noemi? 5 também? 5 também? 6. Jesus, volta logo. É muita mulher. São os homens que clamam, né? Quantas lá na sua casa? Quantas? 8. Oh, pai, só está que piora. E é tão interessante, né? As mulheres juntas, elas fazem algo que só a gente entende, você sabe disso. Os homens já vão se distanciando, porque a gente começa a falar do almoço, já está falando da viagem do domingo e da roupa que vai buscar na terça e vai virando uma confusão. Mas a gente se entende, né? E nós mulheres, nós temos muitas potencialidades e também muitas fragilidades. Olha, é incrível se a nossa avó passar por algum estresse intenso, tiver passado, né? Por um estresse intenso, quando grávida da nossa avó, a partir do 3º mês de gravidez, o estresse, a dor que ela sentiu lá na gravidez da nossa mãe ou da nossa avó, pode ter efeito na nossa vida hoje. Tem muita gente que sofre com a depressão que não é sua, mas da bisavó. Tem gente que sofre com essa sensação da rejeição, não sou amada, não sei porque eu olho para mim e não encontro valor. Era o que a avó pensava sobre ela. E que foi transmitido para nós por meio da epigenética que nós sabemos, né? São as marcas sobre os genes. O gene ele é o mesmo, mas ele pode sofrer as marcas do meio da convivência. Então, às vezes, a depressão não é sua, a baixa autoestima não é sua, mas de alguém que chegou até você. Nós somos influenciadas pelos nossos hormônios. Aquelas meninas que já entraram na menopausa, como eu, vão entender. Se nós não estivermos medicadas, eu nem chamo de reposição hormonal, eu falo medicação da pesada tarja preta. Para mim, reposição hormonal é tarja preta, porque salva vidas. Gente, baixou o estrógeno. Você olha para o marido e fala assim, como que eu fui casar com isso? Filho, chegou perto, você já está dando uma resposta atravessada. Claro que não precisa ser assim, mas a gente com baixo estrógeno aumenta a agressividade, aumenta a irritabilidade, aumenta a barriga. Ai, que raiva. Não fala da cintura não, que vou provocar um choro coletivo. A memória vai embora. A pele fica seca. Gente, mas eu estou bem, tá? Eu estou bem, estou aguentando firme. E é tão interessante. Eu estava falando isso essa semana, gravando um podcast. E é tão interessante que, olha, até isso prestem atenção.
Sabe quando a gente escutava que toda doença primeiro se manifesta na boca? Vocês escutavam isso na infância? Não, viu só como eu tô velha, você nunca ouviu. Mas eu tô bem. E, meninas, começa a baixar. Ô, amiga, se eu te contar que década que eu nasci. Mas é tão interessante que, por exemplo, você já está naquele dia que o cabelo está caindo branco, a pele ressecada, você está com gordura localizada em tudo quanto é lugar, não é nem localizada, mas já é generalizada. Localizada. Mas eu estou bem. E aí você vai ao dentista, ele fala assim, preciso escovar os dentes melhor. Você escova depois das refeições? Porque tem placas no meio dos seus dentes. Você fala assim, nem escovar os dentes eu sei mais. Levando bronca de dentista. Não que eu tenha levado, mas eu estou bem, super bem. E aí, quando a gente baixa o estrógeno, o estrógeno, vamos de trás para frente. Por que a gente começa a ter problema de, por exemplo, que a gente pode ter osteoporose com a menopausa? Porque o cálcio, ele é carregado pela vitamina D. A vitamina D é o carrinho que carrega o cálcio. Você fala assim, mas a minha vitamina D está no lugar certo. Eu fiz reposição, fiz os exames. Então, então é o cálcio que está baixo. Pode ser. Mas, o cálcio está dentro do... Tem gente rindo de nervoso, desespero. O cálcio está dentro do carrinho que é a vitamina D. Só que o estrógeno é o GPS do carrinho. Entenderam isso? Se o estrógeno não falar para o carrinho vitamina D, que é para levar o cálcio para os ossos, ele pode depositar, por exemplo, no meio dos nossos dentes. Aqui na frente a gente tem um canalzinho de cálcio. Se tiver desregulado tudo, o cálcio vai ser depositado nos dentes e a gente ainda fica com placa dentária. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente se cobra demais e cobra demais o outro. Claro que aqui não é a tarde do choro e do ranger dos dentes, para a gente falar assim, vou entregar a conta porque não tem a ver comigo. Não, a gente tem que se cuidar, tudo que a gente sabe, né? Mas carregamos muitas vezes dores, angústias, baixa autoestima, como se nós fôssemos as únicas responsáveis deste mundo. Meninas, eu desejo para vocês algo que é desafiador para nós mulheres. Leveza. Será que a gente anda se cobrando demais? Uma eficiência. A gente se acha culpada. Eu tenho minha amiga aqui que tem uma filha atípica. E é tão interessante que a gente vê muita culpa. E culpa não é assim, eu tenho um filho assim, será que os meus genes, será que não sei o quê, a minha alimentação, a minha casa. Aí a gente tem um filho que cresce e toma os caminhos dele, a culpa é nossa. A gente conversava disso, né, Maria, hoje, a Rosana e tal. Você que é atípica, às vezes eu misturo as histórias. E aí, a gente vai olhando e parece que a gente quer achar o quê? Culpa e peso, o tempo todo. E eu estou com a saúde assim por conta das minhas escolhas, às vezes é. Mas às vezes a gente está carregando culpas que não são nossas. Há uma história na Bíblia, eu não quero falar muito nessa tarde, porque eu quero que você fale com a sua própria história. Insisto, não é o momento da gente estar aqui chorando, de cabisbaixas, não.
Mas sabe aquela parada? Para fazer aquela reflexão que ela é necessária? Para a gente olhar para a gente com um pouquinho mais de respeito? Afinal de contas, nós somos filhas amadas do Altíssimo. E a gente não pode esquecer isso. Somos filhas amadas. Às vezes um pouco rebeldes, às vezes um pouco, mas somos filhas amadas. Que estamos todos aqui, olha, na luta da vida, né? Cada uma no seu desafio, né? E nós somos filhas amadas. E eu quero que a gente leia uma história. Eu acho que você já conhece essa história. Lembram de Lia? Quem foi Lia? Me deem definição de Lia. Persistente. Rejeitada. Quem falou rejeitada? Rejeitada. Que mais? Quando você lembra de Lia, de verdade, o que você lembra sobre Lia? Oi? Alguém falou alguma coisa aqui? Dor. Rejeitada. Não era bonita. Não tem como. O que mais? Resistente. Ó, que bonito. Filha mais velha. Mãe de muitos filhos. Substituta, olhos tenros. E filha de Labão. Antes de Lia ser rejeitada, eu vou colocar rejeitado o termo, tá? Porque ele tinha quem ele amava e com quem ele queria casar. Vou colocar nesse termo para resumir, tá? Antes de Lia ser rejeitada por Jacó, ela foi rejeitada pelo pai dela. A dor de Lia, ela veio muito antes de se casar com Jacó. Ela se junta ao pai, porque ela era a filha mais velha, não tinha como, naquela tradição, a filha mais nova casar antes da mais velha, e o pai dela arma toda aquela situação para que Jacó case com ela, no lugar de casar com Raquel. Ela participa da enganação com o pai. Mas quem primeiro a rejeita foi o pai dela. Porque Lia, ao olhar do pai dela, se não fosse por meio de enganação, ela nunca casaria. Se ele não desse um jeitinho, ela ficaria solteirona. E ela entra naquele casamento porque ela não tinha condições de casar por conta própria. Ninguém queria aqueles olhos diferentes, né? Olhos tenros, tem uns que falam que eram olhos sem brilho. Eu já li versões que falam que ela era vesga. Não é? Não tem umas versões que falam isso? Eu sei que o pai dá ela em casamento. E aí, queridas, se você acha que a sua vida é de sofrimento, pensa Lia, achando que agora o marido era dela. Na semana seguinte, o marido dela casa com quem ele amava, que era a irmã dela. O pai gerou inimizade entre as irmãs. Eu falo que Labão, a Bíblia mostra, né? Ele era um homem terrível, egoísta, orgulhoso, prepotente, enganador. Eu não quero nem conhecer, não queria nem conhecer a sogra de Jacó. Seu sogro era nesse nível. A Rô não quer muito rir de sogra, não, porque ela entrou agora na categoria de sogra. Ela está quietinha ali. E ela sofre. Porque ela é rejeitada pelo próprio pai. Entra nesse casamento. O marido amava a sua irmã.
E no final das contas, Jacó aceitou trabalhar 14 anos por Raquel. E teria trabalhado mais 14. E quando descobre que está casado com Lia, ele vai lá brigar com Labão. Claro, porque havia sido enganado, mas ele não estava casado com uma mulher que era com quem ele queria ter casado. Olha Lia. Que Deus faz? Começa a dar filhos para Lia. E Raquel não tem filhos. Então nós vamos para Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 31. Quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome de Ruben, que diz, veja, é um menino. E disse, sem dúvida, é um sinal de que o Eterno olhou para a minha desgraça, um sinal de que agora meu marido há de me amar. Ó, deu um filho, o primogênito, é um menino. Agora meu marido me ama. Ah, coitada. Nada mudou. Ela engravidou outra vez. Teve outro menino e disse, o Eterno soube que eu era menos amada e me deu este filho também. E deu a ele o nome de Simeão. O Eterno ouviu. Nas duas gravidez, ela está tentando conquistar o amor do marido. E tem meninos, sinal de que a descendência continuaria, né? O nome de Jacó continuaria. Agora meu marido vai me amar. Deus viu que eu era menos amada. Meninas, trauma faz isso com a gente, tá? O trauma, no trauma, você fica presa em uma área da sua vida. É como se não resolver aquela área, você não consegue ser feliz. A vida não dá certo. Isso pode acontecer, por exemplo, com a esterilidade, mulheres que querem filhos e não conseguem ter. Eu só vou ser feliz o dia que eu for mãe. Enquanto eu não tiver meu filho, eu não vou ser feliz. Outra, enquanto eu não casar, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. Entendem? O trauma é quando uma área da sua vida te impacta a ponto de você achar que tudo em você, a felicidade, a realização, a autoestima, dependem daquela área. E toda a sua energia se volta para aquela área da sua vida. O dia que a minha mãe me amar, eu vou ser feliz. Olha, o dia, quando isso acontecer, e o que está em volta vai perdendo sentido. É como se você só administrasse a vida. Eu gosto muito do que da professora Lúcia Helena Galvão fala sobre trauma. E ela traz uma definição de trauma que eu acho fantástica. E claro, a gente faz isso sem ser consciente, tá? A gente faz como se fosse uma verdade. Dependendo do trauma, a gente nem tem essa noção. Se é um trauma lá que foi colocado em nós na infância, às vezes ainda na barriga da nossa mãe, mas existem traumas assim que se desenvolvem na gente já adultas. Trauma não está reservado para a infância. Pode acontecer em qualquer fase da vida. Você pode ter um trauma semana que vem. Deus queira que não, mas pode ter. Entendeu? Trauma não é só para a infância. Trauma pode acontecer em qualquer fase da vida. Alguém que perdeu um filho, que aí tem medo de sair, de viajar, a vida não ter mais sentido, entendeu? Mesmo que o tempo tenha passado. E a professora Lúcia Helena Galvão diz que o trauma é uma etiqueta que penduramos na dor, dizendo, não vou aprender com isso. E essa dor nos prende no passado. E assim nós ficamos com uma conta aberta com a nossa própria história. E quando aprendermos que a dor foi proporcional ao aprendizado, a conta fecha e nós voltamos a viver.
Faz sentido para você? Toda dor, todo trauma carrega em si um aprendizado. Não dá para confundir. Não significa que a gente precisava da dor. Não significa que a gente tinha que passar pela dor. Nenhuma menina precisava aqui. Infelizmente, eu sei que tem, porque é estatístico, não porque eu conheço as histórias. Algumas de vocês foram abusadas na infância sexualmente. Eu sei que foram. Não tem como a gente fugir dessa estatística. Cada uma de nós tem pelo menos 4 amigas que foram abusadas na infância. Às vezes a gente nem sabe. Você não precisava ter passado pelo abuso, pelo abandono, por terem falado que você não ia dar nada nessa vida. Não era necessário. Mas se passou, você pode, hoje, mesmo com dificuldades, fazer um movimento na vida. O que eu aprendo com isso? O que eu quero que desta história marque a minha vida. Porque aí a conta fecha. E a gente não é puxada para o passado. Lia havia sido rejeitada pelo pai. E agora rejeitada pelo marido. E achando que com filhos ela ia fazer o quê? Conquistar esse marido para ser feliz. E ela tem o primeiro filho, ela foi amada, mais amada? Não foi. Nada mudou na história dela ter um filho. Nada mudou. Aí, ela tem mais um menino. Mudou a história dela? Não, não mudou a história dela. Mas a chave do que a gente tem para falar aqui agora, que é o tema escolhido para essa tarde, está nos versículos 34 e 35. Ela teve mais um, né? Ela ainda tem Levi, afeição. E ela disse, agora o meu marido, quem sabe agora o meu marido se afeiçoará a mim. Já lhe dei 3 filhos. E colocou o nome dele de Levi. Afeição. 3. E Deus mostrando para ela assim, não é filho que traz felicidade, não é filho que traz aceitação, não é aquilo que você acha que está fora do lugar nas suas emoções, que vai trazer para você um lugar de acolhimento do jeito que você quer com seu marido. Então ela já teve quem mesmo? Vamos olhar aqui. Olha, ela teve o primeiro filho, ela colocou o nome dele de Rubem, vejam, é um menino, agora o meu marido há de me amar. Engravidou outra vez e teve mais um filho, colocou o nome dele Simeão. O Eterno ouviu que eu era desprezada, que eu precisava de um filho para ser aceita, agora o meu marido vai me amar. Não amou mais não. Engravidou mais uma vez e disse, quem sabe agora meu marido se afeiçoará de mim. E colocou o nome dele de Levi. Não estava dando muito certo. Meninas, nós mulheres, nós temos alguns mitos que carregamos. Um deles é o mito da perfeição. A gente quer que nosso filho seja impecável, que seja o orgulho, que todo mundo goste. Né, filha? E ela sabe, porque eu já contei isso, eu já contei para vocês do primeiro dia de aula da Angelina, né? É que vocês querem ouvir de novo. Né, filha? Eu tinha a maior expectativa para a Angelina ir para a escola. Vou exibir minha filha inteligente. Ela vai tirar 10, eu vou só receber elogios. A Angelina numa expectativa para a escola, preparada, orava por essa professora que ela nem sabia quem seria. E aí quando ela está preparada para começar a vida letiva dela, a pandemia não acabou. E ela começou a escola online. Metade da nossa expectativa foi embora. E a Angelina, conversei com a professora e falei assim, olha, Angelina
Ela é norte-americana, mas a gente só conversa em português com ela. Quer que eu fique na classe online com ela para ajudar? A professora falou assim, não, não precisa. Eu dou conta dos alunos. E ela deu conta mesmo, viu? Miss Gordon é incrível. Primeiro dia de aula, Angelina empolgadíssima, de uniforme, minha filha feliz. Não entendeu nada, frustrou. Filha, amanhã vai ser um dia melhor. No terceiro dia, a Angelina percebeu que não ia dar conta. Ela falou assim, já que não vou dar conta, vou me divertir. Ela decidiu fazer a classe dela rir. Né, filha? E ela decidiu pegar a tiarinha de coelhinho, ficava em cima da cama e dançava, e a classe ria, e ela trocava a tiara, e ela pegava o violãozinho dela e tocava. E eu desesperada vendo aquela cena, e ela falou assim, hoje essa aula será inesquecível. Aí eu só escutei a Miss Gordon assim, Angelina, eu gelei. Está tudo ok com você? Ela, yes. Angelina, o que você está dizendo? I love you. E eu querendo morrer de vergonha, de frustração. Aí a professora só falou assim para Angelina. Angelina, você não está em condições de assistir a aula hoje. Goodbye. See you tomorrow. Eu na minha expectativa e a minha filha foi expulsa de uma aula online. Eu falei para o André, vai lá resolver com ela que esses genes devem ser os seus. E o André foi. Porque a Angelina caiu num choro. Ela assustou. E ela chorou, chorou, chorou. Lógico, eu já estava lá, né? Já tinha tomado meu remédio, meus hormônios. Aí eu entrei, ela estava exausta assim, sabe? Eu falei assim, filha, que desafio, né? Para você e para sua professora. Aí eu falei assim, eu acho que você precisa dormir um pouco. Você está exausta. Eu falei assim, você quer uma história para dormir? Eu quero. Que história você quer? De Davi. Eu falei assim, obrigada, Senhor. Eu falei, qual fase da vida de Davi? Que eu dividi em fases a história para ela. Coitada, é filha de professora, né? Capítulo 1, capítulo 2. Aí ela falou assim, mamãe, eu quero a parte que ele derrota Golias. Eu, filha, tem tudo a ver. E eu falei assim, você já conhece a história. Quem é Davi hoje, diante das suas aulas online? Eu sou Davi, né, filha? E quem é Golias? Mamãe, eu não estou entendendo nada. Eu não consigo. Eu falei assim, filha, foi Davi quem conseguiu? Isso era uma terça-feira, não esqueço. Eu falei assim, não. Ela falou assim, não, não foi Davi. Eu falei assim, quem venceu? Quem deu a vitória? Foi Jesus. Eu falei para ela, filha, como será amanhã? Angelina levantou da cama e disse, com Jesus eu vou vencer. E no final daquele período de uma semana, a Angelina ganhou a estrela de melhor aluna da semana. De ter respondido à professora, conseguiu entender o que a professora perguntou. E até hoje, né? Ela foi fazer prova essa semana passada. Eu falei, filha,
Como vai ser a prova? Com Jesus eu vou vencer. Queridas, a gente enfrenta tantas provas nas nossas expectativas. A gente acha que assim, olha, se eu fizer assim, vai dar certo assim. Se eu for por aquele caminho, vai dar. E a gente tem, assim, um desejo de sermos perfeitas. É o mito da perfeição. E aí a gente, junto com o mito da perfeição, a gente carrega o mito da aceitação social. Preciso ser aceita, preciso ser amada. As pessoas precisam olhar para mim e me verem uma pessoa extraordinária. O que vão pensar de mim? Sabia que tem até um questionário mesmo? É um inventário, questionário psicológico de aceitação social? Sabiam disso? Porque a gente quer ser aceita. E claro que a aceitação social é algo inerente a nós, porque somos seres sociais. Mas isso não pode trazer para a gente angústia e pagar qualquer preço por essa aceitação social. Não dá. Não dá. Porque você vai conseguir aqui, vai escapar por aqui. Com isso vai a nossa personalidade, a nossa saúde mental. Vamos ficar mais frustradas. Não tem jeito. Em algum momento nós vamos decepcionar alguém. Eu resolvi uma decepção das pessoas essa semana. Resolvi. E tirei essas pessoas da ala dos mentirosos essa semana. Fiz essa caridade, depois de alguns anos. Eu estou com paralisia desse músculo do rosto. Por isso que eu estou falando esquisito. Vai falar, a doutora está falando com a boca esquisita. Estou. Aí colocaram lá nas redes sociais. Alguém reparou debaixo de um vídeo meu super sério. Alguém reparou que a doutora está falando esquisito? A uma falou assim, eu reparei. Todo mundo, eu reparei. Esquisito mesmo, nossa, o que aconteceu? Aí uma colocou assim, com certeza o botox que deu errado, vai ser vaidosa. Aí essa semana eu fiz o botox, para que essa irmã não minta mais. Fiz, a testa não está enrugando, gente. Tônia Beauty. Tem gente que me quer enrugada, tem gente que quer eu bem, tem gente que quer você feliz, tem gente que quer você separada, tem gente que quer. A gente não vai atender a necessidade, curiosidade e expectativa dos outros. Ah, isso é vaidade. Ah, se as pessoas soubessem dos bastidores, né? Até 2 semanas atrás, eu estava com uma suspeita de esclerose múltipla. Já estava alguns meses nessa expectativa. Não, botox errado. Eu estou falando de algo tão absurdo, tão extremo, para você parar de se preocupar tanto com o que os outros falam sobre você. Recolhe aquilo que faz bem. Olha, segredo da vida. Só escute repreensão. Só escute, um sacode, só aguente um sacode de quem ora com você. Do resto, não. Ora com você, se preocupa com você, ligou para você e falou assim, nossa, te senti tristinha na igreja, não quero saber o que é, só quero orar com você. Ou nem fala nada e fala assim, passei na frente de uma loja, achei essa blusa, que na frente não, na frente é no Brasil, né? Passei numa loja, vi essa blusa tão à sua cara, que eu comprei para você. Escute a opinião de quem já ora com você. Para que você não se entregue ao que o outro deseja, ou talvez nem deseja. Aquilo que o outro fala sobre você. Porque senão, queridas, a gente vai ficar na expectativa de que nos amem, nos aceitem, que olhem para a gente e falem, uau, desculpa. Isso nem sempre acontece.
Ele estava ali. Já no terceiro filho. Agora meu marido vai me amar. Mas olha só. Deus não desiste da gente. Ele não desiste. E quando nós vamos para o versículo 35, nós temos aqui: por isso deu a ele o nome de Levi. Tempos depois, engravidou do quarto filho e disse: desta vez louvarei ao Eterno. E deu ao menino o nome de Judá. Louvado seja o Eterno. E não teve mais filhos. Quando ela para de querer filhos para conquistar o seu marido, e ela decide que agora ela vai louvar ao Eterno, a busca dela cessa. E ela não precisa mais gerar filhos. Ela ainda vai ter mais 2 filhos, mas a busca dela, ela deixou de gerar os filhos para ela e para o marido dela. E ela simplesmente gera Judá. De quem Jesus seria o descendente. Ela geraria o leão. Entendem isso? Ela gera aquele que seria da família, né? O que geraria Davi. Jesus. José, pai de Jesus. Um dia eu quero falar só sobre José para os homens da igreja, tá? Quem foi José? Quando ela tem aquele menino no colo e ela fala: desta vez eu louvarei ao Eterno. O verso seguinte fala: e ela não gerou mais filhos, porque a luta, a busca dela cessou. Chega uma hora na vida que a gente tem que parar de lutar. A gente vive escutando que a gente tem que lutar. Lute pelo casamento, lute pelo filho. Tudo isso está dentro do contexto que a gente tem que fazer. Mas tem luta que não é nossa. O que eu quero nessa tarde é que, em nome de Jesus, Ele dê a você o discernimento para descobrir quais lutas são suas, que você precisa encarar, e quais lutas não são suas e você tem que largá-las. Para de mendigar amor de quem não te ama. Gente, aqui não é uma apologia para deixar ninguém para trás. Eu só estou falando para você parar de colocar expectativa, talvez, em uma mãe que não cuida de você. Que vive dizendo que depois que você nasceu, ela deixou a carreira. Que não largou o pai dela, o marido, porque você nasceu. Que se não fosse você, ela ter gerado você, ter engravidado de você, ela nem teria casado com seu pai. Ai, fiz tudo pela minha filha, ela não olha para mim. Não estou na onda da mãe narcisista, não, porque tudo hoje é falar de narcisismo e codependência. Saiam dessa moda. Tem coisa que a gente tem que olhar primeiro é para a gente. Ai, meu marido é narcisista. Isso é muito sério. Ah, se a maioria convivesse com narcisista de verdade. Estava nem aqui. Não estou fazendo apologia para casamento de qualquer jeito. Vocês estão me entendendo, né? Ai, apanha, mas fica dentro de casa. Não estou falando disso. Eu só estou preocupada quando nós estamos travando lutas que nem existem. Abrindo feridas que nem foram geradas. Cada um vive com as suas dores. Ah, não. Seu filho morreu. E você está bem assim 2 anos depois? Não. Tem que estar chorando ainda pelo filho. Não, tem alguma coisa esquisita. Daqui a pouco você desaba. Cada uma tem a sua história. A gente parece que fica caçando dor nos outros. Achando que no que traz à tona a gente vai curar. A gente traz à tona e joga sal e vinagre. Porque não sabe lidar. Não sabe lidar. Não abra suas feridas para quem não sabe cuidar delas.
Isso é um risco tremendo. Tremendo. Nossa, acho que eu falei demais. Mas Lia, quando ela decide que quem vai ser a alegria da vida dela será Deus, ela nem precisa mais gerar filhos. Desta vez, eu louvarei ao Eterno. Ah, queridas, Ele é o único que de fato nos ama, nos entende e pode todas as coisas a nosso favor. Independente do que a gente viva, o nosso olhar precisa voltar para Ele. Aquilo que te traz, talvez dor, sofrimento, perguntas sem respostas. Desta vez, eu contarei só ao Eterno. Desta vez, confiarei só no Eterno. Desta vez, entregarei tudo ao Eterno. Desta vez, eu paro de lutar. Aqui a minha busca cessa. Não preciso mais nem gerar filhos. Porque ela reconheceu que só Deus sabia o que ela carregava no coração. Só Deus sabia a dor da rejeição. Ela entende que só Ele podia preencher o vazio que filho não preencheu. Ela achou que a vergonha dela social se cessaria casando. Aumentou, porque o marido preferia a irmã. Quero te fazer uma pergunta nessa tarde. E já são 6 horas, né? Já são 6, né? 6h20 já? Gente, eu falo demais. Começou tarde? Qual luta precisa hoje cessar na sua vida? Qual é a luta? Em qual aspecto ou qual experiência da tua vida que tem te feito talvez espernear? O que está já te deixando exausta? Será que talvez você tenha criado diferentes estratégias para resolver essa questão e nenhuma delas tem funcionado? Talvez algumas tenham a ver com os filhos. Já tentou ser a mãe brava? Já tentou ser a mãe que entende? Já falou. Depois resolveu ficar quieta. Talvez algumas seja com relacionamento, com o marido. Outras com a vida financeira. Já tentou um business aqui, um negócio ali. Está exausta. Senhor, eu só queria te honrar com as minhas contas. Exausta. Talvez outras com a saúde. Com a autoestima.
Senhor, eu não tenho mais estratégia para depressão. O convite dessa tarde é para você parar de lutar. O convite de hoje é para baixar a guarda. O convite de hoje é para sair da trincheira. Porque tem batalha que não é mais nossa. Claro que nós não abrimos mão da oração, da confiança, mas assim, chega uma hora que a gente não tem mais estratégia. Não é? Ah, desta vez eu louvarei ao Eterno. E ela já não gerou mais filhos. Porque Deus já era suficiente para ela. Queria tanto esse descanso para a gente. Desejo tanto que você permita que Deus te dê águas tranquilas. Não é água tranquila que tudo para em volta. Mas é o que eu falei hoje de manhã, conseguiu descansar em meio à tormenta? Oh, gente, isso é difícil. Mas é possível. Se deu certo para Lia, a vesga, rejeitada. Rejeitada pelo pai, pelo marido, que disputava todos os dias o marido com a irmã. Com a irmã. Se deu certo para ela, vai dar certo para você. Qual a luta que você precisa entregar hoje? Qual a batalha que tem levado as suas energias embora? O que tem ocupado a sua mente dia e noite? Tem tirado o teu sono? Ou que não permite que você tenha aquela alegria de viver? O que tem sido? O que tem sido? Desta vez, eu louvarei ao Eterno. Judá. Nesta semana, eu te desejo Judá. Porque é no louvor que o Jesus nasce. É no louvor que se gera um dos reis mais famosos da humanidade. Porque é no louvor que a gente abre mão até daquilo que parece solução, que é gerar filhos. Em qual área da sua vida que da próxima vez que você tentar lutar, que você tentar fazer do seu jeito, você só vai dizer, Judá, desta vez eu louvarei ao Eterno. Oh, queridas, isso é maior do que filho, do que marido. Na verdade, quando a gente louva ao Eterno, vamos colocando tudo no seu lugar. Porque no reino de Deus ninguém fica para trás, mas é colocado no lugar certo.
E eu sempre falo isso que eu aprendi com a Rô. Só Jesus é fonte. Todas as outras coisas são presentes de Deus. Não esqueça que você é especial para Deus. Não esqueça que Ele tem um plano especial para a sua vida. Eu vou convidar a Angelina agora para cantar comigo. Conseguiu a letra já, filha? Quer que a mamãe te ajude? Ela precisa de um celular para a gente colocar a letra, tia Rosana. E olha... Não, eu acho aqui, amiga. Obrigada. Olha, essa música é para todas vocês, que nós somos especiais para Deus. Mas, eu e a Angelina vamos cantar de uma forma especial para a tia Rosana, porque ela fez aniversário e nós não estávamos aqui. Não precisa? Letra? Não, aqui. Aqui? Você sabe mais do que a mamãe, filha. Aqui, ó. Eu vou achar, mamãe. Aqui, ó. E sabe? Presta atenção. Presta atenção na letra dessa música. Aqui. Porque é o recado de Deus para você, tá bom? Ao contemplar a criação, olhei pro céu e avistei um pássaro livre a voar, voar na imensidão, sem preocupações. Sendo criado por tuas mãos, eu me tornei especial. Como eu sentirei temor, se filho sou do Rei, que me sustém com suas mãos de poder. Pai, tanto cuidado tens por mim, mesmo se longe eu estiver, tua palavra diz que tens tanto amor pra conceder, e Ele pode ser meu. Pai, tanto cuidado tens por mim, mesmo se longe eu estiver, hoje agradeço em canção, pois sei que sou especial. Quando contemplo a criação, eu sinto a tua proteção, percebo e vejo teu cuidar, no céu azul, no mar, na vastidão sem fim. Hoje criado por tuas mãos, sinto que sou especial. Não há razão pra ter temor, pois filho sou do Rei, que me sustém com suas mãos de poder.
mesmo se longe eu estiver, tua palavra diz que tens tanto amor para conceder, e ele pode ser meu. Pai, tanto cuidado tens por mim, mesmo se longe eu estiver, hoje agradeço em canção, pois sei que sou você é especial para Jesus. Não há razão para ter temor. Você é especial para Jesus. Você é especial para Jesus. A gente contempla a criação e vê a manifestação do amor de Deus. Aí quando olhamos para nós então, vemos que Ele não erra em nada. Eu olho para Deus e falo assim: Senhor, que plano incrível o Senhor tinha ao me criar. Muitas vezes a gente nem enxerga esse plano, sabe? Ou a gente acha que nós não estamos preparadas, não somos merecedoras. Ou achamos que a gente tem um plano melhor do que o de Deus, nós traçamos rotas. Você é especial para Ele. Ele é tudo que você precisa. Qual a palavra que falaremos nessa semana? Judá. Deseja a sua amiga, a hora que a gente sair, deseja a ti, Judá. Deseja a você o louvor. Deseja a você deixar as suas lutas, parar de lutar e permitir que Ele faça por você. Vamos orar? Eu sei que a Rô ainda vai falar. Só quero que você curve a sua cabeça e fale com Jesus. Ó Pai, obrigada. Obrigada porque somos especiais para o Senhor. E olha que extraordinário. O que há em nós para sermos especiais? Olha a nossa semana. Quanto que a gente errou, o quanto duvidamos do Senhor. Olha o medo que sentimos, a insuficiência, a incapacidade, a insignificância. Mas o Senhor continua dizendo que somos especiais. Isso só pode ser gerado no coração de um Deus de amor, e é por isso que nós dizemos Judá. Porque desta vez louvaremos ao Eterno. Não queremos desviar os nossos olhos daquele que merece todo o nosso louvor, daquele que nos chama para o descanso, daquele que diz assim: pare de travar as lutas que eu não te dei. Fica aqui, se cubra com a minha justiça, fica atrás de mim na trincheira, que eu vou à frente com o meu escudo. Dê-nos o descanso no Senhor. Dê-nos as palavras certas, o posicionamento correto ao teu lado. Que o nosso desejo não seja o da aceitação social a qualquer custo, defender a nossa moralidade a qualquer preço. Mas que o nosso desejo seja louvar ao Eterno. Eu sei que o Senhor trouxe a cada uma de nós nessa tarde. E eu te louvo por isso. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada por tanto que tens derramado sobre a nossa vida. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do leão da tribo de Judá, que luta as nossas batalhas, para que o outro leão que ruge ao nosso redor fuja de nós,
Porque leão só luta com leão. Não adianta a gente fazer aquilo que não é o nosso papel. Quando este leão, o mal, estiver rugindo ao nosso redor, que chamemos ao leão da tribo de Judá, para que ele fuja de nós com temor, com terror, para não voltar. Leva para longe de nós, Senhor, aquilo que tem nos distraído, aquilo que tem desviado a nossa atenção, para que nós nos entreguemos ao Senhor e entendamos que é o Senhor que vence as nossas batalhas. Obrigada por tanto, obrigada por devolver o louvor para os nossos lábios nesta tarde. Em teu nome é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O que dizer para quem entregou tanto hoje para a gente? Que tarde gostosa. Ficaria até a noite aqui, dava para emendar com vigília. Já pensou? Café da manhã, com essa voz gostosa. E eu queria chamar aqui à frente agora a minha equipe do Ministério.